Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 68 e eu te convido a essa leitura, logo em seguida a meditação e oração. Salmo 68 diz assim: Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm um brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste o cativeiro. Levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o libertador, é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar. Falo-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante e atrás, os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações. Bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com seu espírito, com seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender. Mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que encima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel. Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Esse aqui é um salmo de Davi, mas é um salmo em que nós não sabemos exatamente o seu contexto. Mas nós podemos ver
que é um salmo que trata a respeito da vitória de Deus, do Deus vitorioso, que venceu e que vence as batalhas para o seu povo, em prol do seu povo. É um salmo positivo, é um salmo para cima, um salmo que eleva a confiança do salmista e a confiança do povo de Israel e do povo de Deus. E ele já inicia para cima, já inicia com um tom de elevação, dizendo: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Então, o primeiro versículo já dá a tônica de todo o salmo. Deus é aquele que se levanta para derrotar os nossos inimigos. Deus é aquele que se levanta se importando com as nossas angústias no que diz respeito àqueles que são os nossos inimigos. E como sempre estamos dizendo aqui, sempre que lemos salmos que tem essa tônica da relação de Deus quanto aos inimigos de Deus, nós sempre estamos dizendo que os nossos inimigos não são carne ou sangue, os nossos inimigos não são pessoas, os nossos inimigos não é alguém específico. Os nossos inimigos são principados e potestades, são poderes dominadores das trevas invisíveis que nós não podemos ver. À luz do Novo Testamento, à luz daquilo que está escrito na Palavra de Deus, particularmente lá em Efésios capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então, aqui nós vemos a exaltação do Deus poderoso, do Deus que prevalece, do Deus que controla a natureza. Por exemplo, aqui no versículo 9, copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Ou seja, o Deus que controla a natureza, o Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos para fazer com que essas coisas possam acontecer em nosso favor. Deus age em seu favor. Deus age em nosso favor. Todas as coisas, a Bíblia diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo 12, por exemplo, diz: reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, o versículo 14, quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis. Ou seja, mais uma vez aqui, o Senhor operando para livrar o seu povo da mão dos opressores. E Deus faz isso com você também. Deus te livra de toda opressão, Deus te livra de todo mal, Deus te livra de tudo aquilo que pode se opor e que se opõe à sua vida. Tenha essa certeza e coloque o Senhor à frente de sua vida. Coloque o Senhor como aquele que é o Jeová Sabaô, o Deus dos exércitos. Ele é quem peleja as suas guerras, Ele é quem luta as suas causas, Ele é quem ganha, que é vitorioso. E toda vitória que você tiver na sua vida a partir de hoje, tribute essa vitória a Deus. Louve a Deus por todas as vitórias que você tiver. Bem, o Salmo de número 68 é um salmo longo, um salmo grande, você pode perceber, mas nós podemos pelo menos sentir aqui a tônica do Salmo 68, sem se apegar exatamente aos seus detalhes, já que a nossa proposta aqui é fazermos apenas uma meditação. Que o Senhor possa iluminar o seu coração nesse dia através do Salmo 68, e eu quero te convidar nesse momento a nós fazermos uma oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, te agradecemos porque o Senhor é o Deus dos exércitos, é aquele que luta as nossas pelejas, que vence as nossas guerras, e nós te glorificamos por isso. Nós te apresentamos nessa manhã, nesse dia, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas pelejas, e te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa estar à frente, que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor possa prevalecer sobre os nossos inimigos. Prevalece, Senhor, sobre os nossos inimigos, que os nossos inimigos não, Senhor, consigam se suster diante da tua grandeza, diante da tua presença, diante do Deus que manda a chuva, diante do Deus que faz o dia parar, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus. Nós te louvamos, te bendizemos, te pedimos que o Senhor opere a cura na vida daqueles que precisam de cura, a libertação na vida daqueles que precisam de libertação, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor abençoe o seu fim de semana,
nós voltaremos com Salmo 69 na segunda-feira. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe de fazer, se inscreva no canal e ative as notificações para você saber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E também, se você gostou desse conteúdo e tem gostado do nosso conteúdo, curta esse vídeo para que nós possamos ter um maior engajamento e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ter acesso a esse momento tão precioso que é o momento devocional. Que Deus te abençoe, um bom fim de semana.